da cidade. Nós não pudemos fazer aqui nossos cultos habituais, estão suspensos por causa da pandemia do coronavírus, e os nossos irmãos não puderam estar aqui, mas nós quisemos estar aqui na igreja gravando este vídeo com uma palavra pastoral para os meus irmãos, cantando alguns hinos, para que os irmãos se sintam aqui também, né? Se sintam aqui, cara. Lembrando aos irmãos que todos os dias de culto a igreja vai estar aberta, com as suas portas abertas, para que os irmãos, se porventura quiserem adentrar a igreja, sempre fazendo higiene das mãos, com álcool gel ali na frente, dobrar os vossos joelhos, orar, e a igreja vai estar aberta para isso, tá bom? Para que os irmãos venham, orem, recebam aqui uma oração, uma unção. Eu vou estar aqui todos os dias de culto com a minha família, e todos os cultos eu vou trazer uma palavra para os meus irmãos e postar aí no grupo da igreja, né, na cidade, para que os irmãos compartilhem e sejam edificados aí pela palavra do Senhor. Para isso eu quero agradecer a Deus neste momento. Você que está aí me vendo, louve a Deus e agradeça a Deus comigo nesse instante. Deus bendito e santo, aqui estamos, ó Pai, neste momento, a qual quero me dirigir aos teus filhos que nos assistem por este vídeo, para que o Senhor os edifique com a tua palavra, que é santa, que é bendita e que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Fala com o teu povo, fala com cada um de nós, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. O texto está em Mateus capítulo 17, versículo 18, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que eu estou aqui com a minha família, minha esposa, meu filho Idésio, a Gabi ali no teclado, e estamos mandando um abraço aí para todos os nossos irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Jesus, capítulo 16, versículo 17 e 18. Então Jesus me afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Meus irmãos, desde quando o Senhor Jesus institui a sua igreja na terra, falando com Pedro que edificaria, Pedro também tem o significado de pedra, também edificaria a sua igreja na terra, sobre a rocha angular que é Cristo. Tem se passado muitas coisas, e eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos sobre o tema que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E sobre esse tema eu quero trazer aos irmãos 4 razões porque a igreja jamais vai fechar as suas portas. O local de culto, ele pode ser interditado por alguma razão, mas a igreja do Senhor jamais fecha as suas portas. E eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Desde que Jesus fala para Pedro estas palavras, a igreja tem sofrido perseguições e adversidade. Após a morte de Jesus, o Estado instituído de Roma começa a perseguir a igreja. A igreja ela é perseguida e sofre adversidades desde a sua fundação. Desde a sua fundação. Aquele que instituiu a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo foi crucificado, mas instituiu a sua igreja. E a primeira razão porque a igreja jamais fecha suas portas é porque a igreja é eterna. Eternidade é um adjetivo que qualifica algo que não tem começo e nem fim. É algo que existe desde sempre. A igreja
Senhor, ela é poderosa e jamais fecha suas portas, porque ela é eterna. Olha o que vai dizer Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 18. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Primeira razão porque a igreja não fecha suas portas é porque Deus é o cabeça da igreja e Ele é eterno. A igreja é desde a fundação do mundo. A igreja, ela é eterna, ela foi feita por Ele. E o texto vai dizer de Colossenses que ela está acima dos tronos, né? Ela está acima de principados, acima de tudo que foi feito. A igreja é eterna. Por quê? Porque o nosso Deus é o cabeça da igreja e Ele é eterno. Isaías escreve que Ele é o Pai da eternidade. Foi Ele que criou a eternidade. O texto também diz que Ele é de eternidade a eternidade. Não se pode nem imaginar coisa como essa. Efésios capítulo 1, versículo 4 também vai dizer: como também nós nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Anterior a tudo que existe, nós já tínhamos sido eleitos como igreja. A primeira razão que a igreja não pode nunca fechar as suas portas e jamais fechará é porque ela é eterna. A segunda razão porque a igreja não fecha suas portas é porque ela é vitoriosa. Primeira razão, porque ela é eterna. A segunda razão é porque ela é vitoriosa. Não tem nada que impeça a igreja de prosperar, a igreja de caminhar. Não tem nada que impeça. Jesus afirma para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja é vitoriosa, porque o nosso Deus é vitorioso e Ele é o cabeça da igreja. A igreja não fecha suas portas porque é vitoriosa. Olha o que vai dizer Atos capítulo 12, versículo 5. Leia comigo o texto de Atos capítulo 12, no seu versículo 5. A igreja é vitoriosa. Vai dizer a palavra do Senhor. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 5. Olha o que diz o texto. Acompanhe aí comigo, você que está na sua casa acompanhando esta transmissão. 12:5 vai dizer assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, aquele em que Deus confiou a direção da igreja no seu princípio, tinha sido perseguido e encarcerado, mas existia uma igreja que estava orando por Pedro. A arma mais poderosa que a igreja tem é a oração. A oração é a chave que abre a porta do céu. A igreja jamais fechará suas portas porque ela é vitoriosa. Pedro estava encarcerado. Achavam que encarcerando Pedro acabariam com a igreja, mas muito pelo contrário. Quando se levanta uma dificuldade, a igreja vai para a oração, e quando a igreja vai para a
e rapidamente Deus manda o seu anjo para libertar Pedro. A igreja é vitoriosa, ela vence as adversidades. Nem encarcerado a igreja para de adorar a Deus, como Paulo e Silas estavam encarcerados, mas a boca deles estava liberta e eles não tinham cadeias, e eles louvavam a Deus. A igreja jamais pode ser prisioneira de algo ou de alguém, jamais fecha suas portas porque é vitoriosa. Olha, na Bolívia, o presidente Evo Morales, em 2018, ele promulga uma lei. Em janeiro de 2018, ele promulga uma lei onde todas as igrejas eram para ser fechadas as portas. E o que aconteceu? Os nossos irmãos bolivianos foram para as ruas, para as praças públicas, começaram a orar insistentemente, e Deus reverteu aquela situação. E no mesmo mês de janeiro ele prorrogou a lei, ele baniu a lei, e as igrejas voltaram a ser abertas. A igreja jamais fecha suas portas, porque ela é vitoriosa. A igreja está acima de toda a autoridade terrena, porque o nosso Cristo é o cabeça. A igreja jamais fecha suas portas, ela é vitoriosa sobre as perseguições. Atos 8, do 1 ao 3, relata as perseguições dos nossos primeiros irmãos em Jerusalém, e a Bíblia diz que houve uma grande perseguição, mas o que houve naquela perseguição, a igreja cresceu mundialmente, porque os irmãos saíram de Jerusalém e foram pregar aos confins da terra. A igreja, quanto mais é perseguida, mais ela cresce. A igreja jamais fecha suas portas, porque ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa sobre as perseguições. Ela é vitoriosa sobre as enfermidades. Pastor, e agora? Chegou aí o coronavírus. Chegou o coronavírus, como vai chegar outras pestes, outras moléstias que vai haver na face da terra? Mas o Senhor há de nos livrar de todas elas. A Bíblia nos garante que nenhum mal chegará à nossa tenda. Por quê? Porque a igreja é vitoriosa. Na quinta-feira, onde aqui estive pregando, preguei sobre que Deus faz distinção, e fez distinção entre o seu povo e os egípcios. O mal que acometia o Egito, que representa o mundo hoje, não acometia o povo de Deus. O povo de Deus era guardado. E na última praga, onde foi o anjo da morte, o povo de Deus tinha nos seus umbrais da casa o sangue do Cordeiro que os livrava. Nós temos o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todo pecado. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Creia nisso em nome de Jesus. A igreja é vitoriosa sobre as perseguições. A igreja é vitoriosa sobre as enfermidades. Olha o que vai dizer Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando Deus fala a Salomão a respeito ele enviar praga, e que o povo tem que fazer para sarar a terra. Vamos ler isso. Está lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha a importância do texto da palavra de Deus. Você que está aí em casa, rapidamente, pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. Você está aqui neste local de culto, através do seu Espírito. Eu sei que os meus irmãos queriam estar aqui hoje, não estão por determinação, e o povo de Deus é obediente. A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Nós somos obedientes, mas nada vai nos impedir de pregar o Evangelho e continuar com a nossa fé intacta. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz o texto: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste. Olha, peste, como foi enviada aí, né? Toda a humanidade, entre o meu povo, e se o meu
meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está atento para a sua oração, para a minha oração, e a igreja jamais fechará as portas, porque Deus tem os ouvidos atentos à sua igreja, e aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Portanto, meus irmãos, nenhuma mortandade, nenhuma peste, nenhuma praga vai chegar na tua casa em nome de Jesus, porque eu decreto a vitória sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te guarde neste momento de crise. É nossa obrigação dobrarmos o nosso joelho e orar por cada um dos nossos irmãos. A igreja é vitoriosa sobre as perseguições, a igreja é vitoriosa sobre as enfermidades, a igreja é vitoriosa sobre principados e potestades. Daniel, ele, no capítulo 10, versículo 12 e 13, ele precisa de uma resposta de Deus, e tem um príncipe maligno da Pérsia que ele impede o anjo mensageiro de chegar até Daniel. Deus libera seu anjo Miguel para liberar aquele principado, e o anjo chega com a resposta. Deus dá a resposta para aqueles que o buscam. Deus vai continuar te dando a resposta, meu irmão, minha irmã. A igreja, ela não fecha suas portas jamais, porque ela é vitoriosa sobre as perseguições, sobre as enfermidades e sobre principados e potestades. Nenhuma potestade vai se levantar contra a igreja no Brasil e nem no mundo sem a permissão de Deus. E se levantar, a igreja vai vencer os principados e potestades. Nós também vemos em Mateus capítulo 17, 21, versículo 21, que uma casta específica de demônios, ela saiu com jejum e oração. Seus discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios, mas Jesus dá a chave, o segredo. O segredo é jejuar nesses momentos de crise. Vamos jejuar, vamos orar, para que essa casta que está invadindo toda a humanidade não chegue no nosso lar, na nossa casa. A igreja jamais fecha as suas portas, porque ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa sobre as perseguições, ela é vitoriosa sobre as enfermidades, e ela é vitoriosa sobre os principados e potestades. Terceiro tópico: porque a igreja jamais fechará suas portas. A igreja jamais fechará as suas portas, porque ela é templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, acompanhe comigo, por gentileza. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O texto diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não pertence mais a você, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Meus irmãos, o local do culto, as 4 paredes, ela pode ser até interditada, mas a igreja do Senhor jamais vai ser fechada, porque a igreja do Senhor é você, sou eu. Nós somos o templo do Espírito Santo. O local de culto, provisoriamente, pode acontecer de não haver algum culto, mas o seu culto e o meu culto jamais vai ser impedido. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Aleluia. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Por que que a igreja, ela não fecha suas portas jamais? Porque ela é
Olha o que vai dizer Atos, capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é a igreja, quatro paredes, que vai segurar, que vai calar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é você, sou eu, somos todos nós. Cristo é o cabeça, ela é eterna e ela jamais vai ser calada, porque Deus habita em nós. Quando nós nos reunimos neste espaço consagrado ao Senhor, o Senhor está aqui também, habita aqui também. Seu Espírito se move livremente, mas a igreja ela se reúne como se fosse um quebra-cabeça, como se fossem umas peças. Você é um tijolo da igreja do Senhor, eu sou outro. E quando nós nos reunimos neste lugar, a igreja do Senhor é edificada e Cristo é o nosso cabeça. A igreja jamais vai fechar as suas portas, porque ela é templo do Espírito Santo de Deus. A quarta e última razão, porque a igreja não pode jamais fechar as suas portas. Lembrando que a primeira razão que a igreja jamais fecha as suas portas é porque ela é eterna. A segunda razão é porque ela é vitoriosa. A terceira razão é porque ela é templo do Espírito Santo. E a quarta e última razão é porque ela é o reduto da fé. Quando não há mais esperança no mundo inteiro, a igreja permanece fiel. Vou lembrar aos meus irmãos, quando não houve mais esperança de salvação para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram: olha, o nosso Deus, Ele pode nos livrar da tua mão, ó rei, mas nós não vamos nos curvar diante de ti, nem da tua estátua. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, nós também não vamos adorar. Eles eram igrejas, tinha o reduto, o último reduto, eram os corações deles que tinham fé e esperança que Deus podia livrar, e Deus os livrou. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha e o nosso Deus andava com eles, passeava com eles. No meio desta adversidade, saiba que você não está só. Hebreus capítulo 10, versículo 38 vai dizer que o justo, ele vive da fé. Meus irmãos, quando você vai no médico e ele diz: olha, não tem mais jeito, isso não tem cura, esta enfermidade é incurável, o que sobra para você? Muitas das vezes até o médico aconselha: olha, você crê em Deus, você pegue com Ele, vá para a oração. Já orei por muitas adversidades de irmãos que passaram por problemas físicos e foram curados, porque a igreja é o último reduto da fé. Quando falta esperança no mundo inteiro, na igreja ainda tem fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nós sabemos que nosso Deus está trabalhando em meio a esta enfermidade, em meio a esta pandemia que assola a humanidade. Nós temos fé que nosso Deus está trabalhando. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 33, as quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas e fecharam a boca dos leões. Salmos 37, versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Isso é fé. A Bíblia diz que a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você, ao ouvir esta palavra, que o Espírito Santo gere uma carga de fé no seu coração, para que você tenha certeza absoluta que nenhum mal vai chegar na tua casa. Deus é contigo. O texto vai dizer em Hebreus 11, 6 que a
fé. O texto diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deus que diz que alegra-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleita-te, Salmo 37, 4. Para a gente se agradar no Senhor, confiar no Senhor. E aí o Senhor, Ele tem um terreno fértil no nosso coração para fazer o impossível, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos agradar a Deus. Por isso que o salmista vai dizer: deleita-te no Senhor, se agrada do Senhor. Até aqui Deus tem te livrado de tantas coisas, não é agora que você vai sucumbir, não é agora que você vai esmorecer, não é agora que você vai parar. Alegra-te do Senhor, lembra, traz à tua memória tudo aquilo que Deus já te fez. A igreja jamais fechará suas portas, porque ela é o último reduto da fé. Em o nome de Jesus, eu quero orar por você nesse instante, pedir a Deus que essa palavra forneça a você aquilo que é necessário para você chegar ao trono de Deus neste momento comigo e pedir a Ele que Ele guarde a sua família, guarde a sua casa, que Ele guarde você, que Ele dê dias melhores para toda a nossa nação, em o nome de Jesus. Ore comigo nesse instante. Deus bendito e santo, aqui estou, ó Pai, e já preguei a Tua palavra, e nós sabemos, meu Senhor, que a porta do inferno não prevalecerá contra a Tua igreja. Senhor bendito, que ao ouvir esta palavra, os Teus filhos, seja gerado no coração de cada um deles a fé necessária, para que eles compreendam que o Senhor os guarda. Pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Nós cremos nisso, ó Pai. Ó Deus bendito, neste momento eu oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui de Monte Azul e de todos aqueles que ouvirem essa palavra, que o Senhor possa os fortalecer neste momento de crise e dificuldade. Estende a Tua boa mão, cobre-os com o Teu sangue, meu Senhor, guarda, livra de todo mal, pois assim nós cremos e já Te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, vivendo nesse momento, curva a sua cabeça. Eu quero te dar a bênção apostólica sobre a sua vida e sobre a sua família. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida. E você comigo aí vai dizer amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.